Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos ao Podcast Patriotas número 189. E eu estou aqui com Sidney Torres. Fala Arthur, tudo bom, cara? Bom falar com vocês ouvintes aí. Vamos trazer aqui nesse podcast tudo que houve nesse jogo contra o Cincinnati Bengals, que é um jogo que empolgou muita gente e deixou outros tantos ainda decepcionados com o time. Então tem muitos detalhes aí pra gente trazer dessa partida, tanto positivos quanto negativos. Pois é, um primeiro tempo que deixou todo mundo preocupado, só que no segundo o time conseguiu engrenar, e é disso que a gente vai falar no decorrer desse podcast. Tenho também aqui comigo a gloriosa Tatiana. Oi, gente. Então, nem tudo está perdido, né? Domingo a gente teve um fiozinho de esperança, bora que ainda tem 2 jogos para definir a situação dos Patriots nos playoffs. Esse trio aqui do podcast de hoje também é um trio jurídico, porque, para quem não sabe, o Sidney e a Tati são formados em Direito e eu tô cursando a faculdade, então a gente pode até tentar aqui dar uns pitacos jurídicos, mas a verdade é que eu não sei nada porque ainda sou calouro. Eu queria que tivesse esse grupo aqui na época do Deflategate, né, que eu tive que me ferrar sozinho pra ficar vendo essa parte jurídica aí, mas tudo bem. Bora lá para esse podcast. Hoje a gente não tem muitos recadinhos, na verdade a gente só vai comentar da situação do Fantasy, que chegamos, pessoal, entramos na semana derradeira no Super Bowl do Fantasy da Liga Red, Blue e White. Na Liga Vermelha, na Liga Red, a gente tem o Liares Patriotas, que é o time treinado pelo Romeu, enfrentando o Diego Patriota, que é o time treinado pelo Diego, obviamente. Na Liga Blue, a gente tem o La Casa de Patriots, que é treinado pelo Lucas, enfrentando o Teco Maranese, que é treinado pelo TK, que eu acredito que seja Teco. E por final, na Liga White, a gente tem um Super Bowl entre o SIVF Pets, que é treinado pelo Sérgio, contra o Incredible FA, que é treinado pelo meu xará, o Arthur, que infelizmente não sou eu, né? Porque nessa Liga White eu acabei ficando em penúltimo, mas só que isso a gente esquece, a gente deixa pra lá. Então, resumindo, essa é a nossa grande finalíssima do nosso Fantasy, temporada 2019. Lembrando que cada um dos vencedores, o vencedor da Liga Red, Blue e White, receberão um troféu que será entregue diretamente na sua casa. E todos os times que foram para os playoffs nessa edição, os 6 times da Red, os 6 times da Blue, os 6 times da White, já estão garantidos no Fantasy Patriotas 2020. Mas lembre-se que vocês vão ter que lá dar um ok, dar uma confirmação que vão querer participar. O grande diferencial de vocês é que vocês não terão que correr contra o tempo quando a gente abre as inscrições, que acabam esgotando em menos de 12 horas. Vocês terão um tempo muito mais extenso, mas tem que pelo menos dar aquele sinalzinho verde de que vão continuar jogando com a gente. Então é isso, bora lá para esse podcast Patriotas para falar sobre a vitória de 34-13 sobre o Cincinnati Bengals. Iniciando esse podcast já trazendo perguntas do pessoal lá no Twitter, o Eric Nilo e o Diego têm perguntas bastante parecidas, que é sobre o N'Keal Harry, nosso calouro wide receiver. O Eric pergunta, veremos o N'Keal Harry mais envolvido nesse ataque? Já o Diego é mais decisivo, questionando, N'Keal Harry tem que ser o wide receiver 2 do time? Pois é, nessa partida a gente viu o Harry ser muito mais alvo de Brady do que nos jogos anteriores. Como é que você enxergou toda essa questão do Harry depois da semana frustrante que ele teve na Week 14 contra os Chiefs, meu caro Sidney? Cara, é difícil você olhar pro Harry e você não trazer junto a expectativa que você criou quando ele foi selecionado na primeira rodada, né? Essa semana eu tava vendo uma lista das estatísticas de todos os wide receivers calouros desse ano, e tem o wide receiver calouro batendo na casa das 1000 jardas aí, com 5, 6 touchdowns. E a gente sabe que o Harry perdeu muito tempo lesionado, mas assim, eu acho que dá pra se animar um pouco com esse jogo do Bengals.
Obviamente, você tem que considerar o adversário, que é o pior time da NFL, e que não foram tantas recepções assim que ele teve, né? Os números dele não impressionam tanto. Mas o que interessa é que ele tá em campo mais tempo, ele tá participando mais, o Brady tá olhando pro lado dele um pouco mais, e ele segurou bolas que ele não teve tanta facilidade nos jogos passados. Então, aquele touchdown que ele recebeu, para mim, foi muito importante para ele, porque mostrou o ajuste dele na rota, né? Que o Brady teve que estender a jogada, então ele meio que não correu simplesmente a rota que estava desenhada e desistiu. Ele virou pro Brady, viu que tinha que se ajustar, agarrou um passe forte, né, difícil de pegar. Então, assim, são pequenos passos ainda, mas eu tô vendo com confiança essa evolução do Harry. Eu tô contigo e eu acho, assim, até interessante um pouco. Porque nesse jogo, contra o Cincinnati Bengals, o N'Keal Harry teve 38 snaps. Muito mais do que ele teve na Week 14 contra o Kansas City Chiefs, que só entrou em apenas 2 snaps ofensivos. Só que, Tati, em contrapartida, enquanto o N'Keal Harry teve esse aumento no seu playtime, o Jacoby Myers e o Philip Dorsett combinaram para apenas 16 snaps. Então, assim, ainda parece que Josh McDaniels ainda não encontrou a fórmula exata para conseguir balancear os snaps entre os wide receivers e para conseguir ajeitar ali esse corpo para dar ainda mais opção para Tom Brady. O que é que você acha? Eu acho que depois das duras críticas, né, que ele sofreu por ter envolvido o Harry só em 2 snaps, ele tentou dar uma melhorada essa semana, mas a gente viu o Philip Dorsett e Jacob Myers participando menos e eles não foram alvos nenhuma vez nessa partida, se eu não estou enganada. E quero colocar um ponto aqui de uma coisa que me decepcionou demais, é que Mohamed Sanu foi o wide receiver que mais participou de snaps, ele participou de 56 dos 65. E, gente, poxa vida, né? Um drop, teve ali um fumble safado. Como pode? Como a gente tem esperança? Só o Edelman e o Harry não conseguem segurar esse ataque sozinhos, sabe? E tamo aí, né? Na semana indo pra semana 16. E aquilo que eu falei um pouco da expectativa que se criou em relação à primeira escolha, que foi o Harry, o Sanu fica um pouco atrás, mas fica longe, né? Porque a gente deu uma escolha de segundo round pra ele, que é uma escolha alta, e você olha os números dele até aqui na temporada, 148 jardas totais, em 37 alvos, né? Que ele foi do Brady. Dos 6 jogos que ele fez, em 5 ele teve menos que 25 jardas. Então, assim, é uma produção ridícula para um valor caro que foi pago por ele. E é um ataque que vão passando as semanas e você vê o jogo aéreo não consegue encaixar, não consegue engrenar. Isso é até a pergunta aqui do nosso querido Diego Matheus no Twitter, que questiona: Sanu é a maior decepção até aqui na temporada ou tem outra? A gente vai abordar esse assunto com mais detalhes no nosso Patriotas Award, que já a gente vai já estar soltando a lista dos indicados e tudo mais, nosso prêmio anual envolvendo os jogadores dos Patriots da temporada. Tem o MVP, melhor jogador de ataque, melhor calouro, melhor movimentação, enfim, várias categorias. Mas assim, eu acho que o Sanu vai poder ser englobado nessa de maior decepção, porque é muito o que o Sidney falou. A gente deu uma escolha de segunda rodada pelo jogador e ele não vem conseguindo produzir. Se ele pelo menos aparecesse naqueles clutch times, mas só que nem isso acontece. 2 bolas já foram lançadas para ele em quartas descidas e ele acabou dropando. A única ressalva que eu faço é para o Sanu na partida contra o Cincinnati Bengals, que é seu ex-time, antes de jogar pelos Falcons. Ele passou pelos Bengals, foi na jogada ali que ele estava completamente livre na endzone, e ali sim o Brady acabou errando o passe, dando overthrow. Era um lançamento até fácil para o Brady, que a gente não vê ele acostumado a errar, só que acabou perdendo o alvo de Sanu, e isso acaba explicitando a falta de sincronia que está entre os dois. Brady ainda não conseguiu achar o melhor jeito de jogar com seu novo companheiro, e isso a gente volta a bater na tecla que um wide receiver entrar no gameplay dos Patriots no meio da temporada é realmente muito complicado. E o Arthur falou agora desse passe pro Sanu, que o Tom Brady errou na endzone, um passe que antigamente a gente não via ele errar, né? E o Brady, toda semana a gente bate na tecla porque todo mundo tá perguntando, né? Esses números ruins do Brady são culpa dele, é culpa do ataque inteiro, da OL, do McDaniels. O que não dá, assim, o que é fato é que os números dele nessa temporada estão muito ruins, né? Ele é o 28º quarterback dos 32 da liga, tanto no passer rating quanto em jardas por tentativa, ou seja, 28 de 32. Esse foi o 5º jogo seguido
que ele não conseguiu completar pelo menos 56% dos passes dele, ou seja, a primeira vez na carreira dele que ele passa 5 jogos sem completar pelo menos 56%. E o Pro Football Focus trouxe um dado aqui também, que em média ele estava assim, lançando 4,6 passes realmente ruins por partida, né? Não são passes incompletos que eu tô falando, passes que o PFF considera ruins. E nesse jogo ele lançou 8, ou seja, quase o dobro de passes ruins em relação à média dele na temporada. Então eu passo para vocês a indagação que é da galera inteira. E esses números são culpa exclusiva do Brady ou tem mais envolvidos aí no ataque para dividir esse peso? Eu não acho que seja culpa exclusiva de Tom Brady. De umas semanas para cá, eu tenho batido na tecla de que a idade chega para todos e para ele em alguns momentos realmente chegou. Contudo, o ataque não auxilia. O ataque dos Patriots é o que tem mais drops nessa temporada, são 29. E só nessa partida foram 4. James White, Sonny Michel, Mohamed Sanu e o Julian Edelman. Então é bem complicado. Nesse jogo o Brady tentou 2 passes em profundidade, não conseguiu acertar. Não acho que é culpa exclusiva dele. É um conjunto de falhas. Falha dos recebedores e, para mim, também falha das chamadas na comissão técnica. Eu tô contigo, Tati, mas eu acho que nessa partida contra o Cincinnati Bengals a gente até pode dar um pouco mais de culpa, se a gente puder falar assim, para Brady, porque a proteção da OL conseguiu ser melhor. E isso a gente pôde conferir nos números. Tom Brady ficou em impressão em apenas 9 dos seus 31 dropbacks, que é somente 29%, um número muito abaixo do que vinha acontecendo ao longo da temporada. A gente viu o Shaq Mason, que não vem fazendo uma temporada grandiosa como ele vinha fazendo nos anos anteriores, ter uma partida muito boa contra o Cincinnati Bengals. A gente viu também o Joe Tooney conseguindo manter a sua média da temporada, ele que é nosso melhor OL do ano, e o left tackle Isaiah Wynn também jogando bem. Além de que tivemos o retorno do Ted Karras, que é sim um upgrade ao James Ferentz. O Ferentz não teve uma boa partida contra o Kansas City Chiefs e a gente conseguiu ajustar um pouco melhor a linha. O único asterisco ficou realmente com o Marcus Cannon. Para mim, Cannon assim, tá numa péssima fase, tá lembrando até um pouco o Cannon de 2015, não naquele nível que ele tava, que ele foi completamente destruído por Von Miller na final da UFC, mas assim, Cannon muito abaixo esse ano. Só que nessa temporada, nesse jogo contra os Bengals específico, no geral, eu acho que a OL fez um trabalho sólido. E isso também acabou sendo ajustado, também acabou sendo creditado por conta do jogo corrido. O jogo corrido dos Patriots finalmente conseguiu entrar e os números comprovam isso. Foram 175 jardas totais, com a média de 5,5 jardas por corrida. Tudo bem que a defesa do Cincinnati Bengals contra a corrida é a pior da liga, mas mesmo assim, para um time que não vinha conseguindo produzir, isso já é um feito e tanto. E nessa questão dos running backs, Cisne, eu queria que você até destrinchasse um pouco pra gente como você enxerga essa situação. Nessa partida a gente viu o Sonny Michel até sendo envolvido com screen passes, mas quem me chamou a atenção mesmo foi o Rex Burkhead. E na temporada passada, o Burkhead acabou aparecendo finalmente nos momentos finais do ano. A gente viu ele atuando muito bem na final da UFC, marcando o touchdown da vitória, e nas partidas finais da temporada regular. Você acha que o Burkhead consegue repetir a dose esse ano? Esse ponto que você falou, eu queria tocar nele também, porque a gente tem que elogiar a partida que fez o Rex Burkhead. Ajudou a destravar esse ataque, né? Conseguiu um touchdown muito bonito, na minha opinião. Ele tem um movimento lateral que ele usa nesse touchdown dele para cortar o defensor, que eu não vejo o Sonny Michel ter essa agilidade lateral que o Burkhead mostrou. Então é uma arma, né? A gente já viu como ele pode ser utilizado. Ano passado foi fundamental no jogo contra o Kansas City Chiefs, conseguiu uma grande corrida no Super Bowl também contra os Rams. Então toda ajuda é bem-vinda, né? Elogiado também o Michel, que apesar de não ter tido uma média tão boa quanto a do Rex, ele teve uma quantidade de jardas maior, 89 jardas, então torcer para que isso seja um sinal de que aquele Michel que a gente viu nos playoffs do ano passado tá chegando, e tudo bem, vamos relativizar, porque a defesa dos Bengals é ruim contra o jogo terrestre. Então, semana que vem, no domingo, a gente vai ter um teste realmente para esse ataque terrestre, saber se realmente é uma evolução ou saber se esses números só vieram por conta da defesa que a gente enfrentou, que era muito fraca. E ainda nessa linha que a gente estava falando aqui,
de dividir a culpa com o Brady ou não, eu acho que também quem merece elogios nessa partida é o Josh McDaniels, né? A gente bateu muito nele nos últimos podcasts aqui, acho que 2 podcasts atrás eu critiquei bastante o McDaniels, e essa partida contra os Bengals foi uma partida em que eu não lembro de um lance que eu realmente detestei uma chamada do ataque. Então, assim, quando o coordenador ofensivo, na minha opinião, você passa pelo jogo e você não vê nada que mereça você bater nele, é porque ele fez um bom jogo. Então, acho que o Josh McDaniels também fez um jogo para se elogiar. Não sei se vocês concordam. Eu tô contigo. Uma coisa que eu gosto do McDaniels é que ele não tem medo de falar onde tem que melhorar. Porque na entrevista, na segunda-feira passada, um dia após a derrota para o Kansas City Chiefs, ele deixou bem claro, a gente tem que envolver mais o N'Keal Harry na partida. Dito e feito, o Harry apareceu até correndo com a bola na partida desse domingo passado contra os Bengals. Então, assim, McDaniels, que a gente vem criticando muito ao longo da temporada, merece sim um aplauso nessa semana 15 contra o Cincinnati. E só para fechar a questão do ataque, Tati, muitos sonhavam, muitos torcedores dos Patriots imaginavam que no decorrer da semana, no decorrer da temporada, por assim dizer, os Patriots poderiam chegar na free agency ou por via troca, conseguir adquirir algum tight end para ajudar o time, mas só que a gente agora, na semana 15, com o Ryan Izzo que nunca é relacionado, o Lacoste que não sabe bloquear e mal aparece para passe, e o Deshaun Watson, quem dera, o Benjamin Watson, que tá sumido, não apareceu nesses últimos 2 jogos, a gente já pode gabaritar que os Patriots não têm tight ends para a temporada 2019. Você concorda? Nossa, eu concordo demais. Inclusive, Matt Lacoste não aparece para receber passe e tromba com James White dando um tackle no coleguinha. Não, gente, não dá, assim. Até o Matt Lacoste foi bem mal nessa partida como bloqueador. Ele permitiu 2 QB hits e um hurry, então esquece, gente. Tight end é uma coisa para se pensar para a próxima temporada. A gente tem que focar em que o Harry sendo mais envolvido e acabou, sabe? Tight end esquece, não dá. E para finalizar, tem aqui a pergunta do Gerardo Acanjo, Sidney, que eu vou querer que você responda. Que é o seguinte: vocês viram alguma melhoria no ataque dos Patriots? Se a gente pudesse sintetizar essa partida do ataque de New England contra a equipe de Cincinnati, quais pontos positivos você enxergou do ataque? Os pontos positivos aqui eu meio que resumo o que a gente discutiu até aqui, né? O Rex Burkhead é um grande ponto positivo para mim. O ataque terrestre como um todo engrenou. A evolução lenta, mais evolução do N'Keal Harry. E o Josh McDaniels fazendo um jogo que, na minha opinião, não merece crítica por nenhuma das chamadas que ele fez. Então, são pontos que a gente vinha batendo no time nas últimas temporadas e essa semana esses pontos que eu falei não deram motivo pra gente criticar. Então, você pega um ataque que dói dizer isso, mas é um dos piores ataques da liga. E alguns aspectos dele você consegue ver uma evolução, então isso traz um pouco de esperança para as rodadas finais. Mas eu repito, era Cincinnati Bengals, então vamos ver tudo com muita calma, todos esses elogios com um pouco controlados assim, e vamos ver contra os Bills o que é que eles vão conseguir fazer, porque a gente vai enfrentar a semana aqui, no próximo sábado, uma das melhores defesas da liga. Mudando agora o foco, vamos falar da defesa dos Patriots, essa sim que está nos enchendo de alegria na temporada 2019. Em minha humilde opinião, a melhor defesa da era Bill Belichick. É um nível de jogo assim fantástico, e que se os Patriots conseguirem chegar mais longe na temporada e faturar o Super Bowl, vai vigorar ali, com certeza, entre talvez o top 5 da liga. Falei com certeza talvez, mas eu vou tirar esse talvez, riscar o talvez e com certeza top 5 de defesas da história da NFL, pelo que ela vem fazendo. Só que o início de jogo foi muito assustador. O Cincinnati Bengals começou só correndo com a bola, basicamente. Era carregado de Joe Mixon uma atrás da outra, e no final o Andy Dalton lançou um passe e foi touchdown. Então foi um começo assustador, e isso motivou a pergunta do Eric Nilo e do Diego, novamente uma dobradinha de perguntas no Twitter, que questionam: jogo corrido é o ponto fraco dessa defesa?
E aí, Cisney, é mesmo o nosso calcanhar de Aquiles ou só foi um primeiro drive assustador? Tem sido, se é pra achar um ponto fraco nessa defesa, tem que ser o jogo corrido, né? Porque pelo alto ninguém tá conseguindo produzir. E a gente já teve vários jogos aqui, inclusive comentados em podcasts. Cedemos muitas jardas para Washington Redskins, Buffalo Bills, são alguns exemplos, né? E agora pro Cincinnati Bengals. O começo do jogo foi assustador, como você falou. Parecia que o John Mixon ia correr para 400 jardas quando a gente viu o primeiro quarto, né? É um começo de jogo que eu fico pensando assim, né? Os Patriots estão nos playoffs, é fato. Então você começa a projetar o que é que esse time vai precisar fazer para chegar longe na pós-temporada. Então, você não pode ceder a quantidade de jardas terrestres que os Patriots cederam pro Bengals contra um Baltimore Ravens nos playoffs fora de casa, porque dificilmente eles vão perder a seed 1. Então, assim, é o tipo de erro no início do jogo que pode acabar com a temporada inteira. Então, assim, isso tem que ser enfatizado pelo Belichick. Sendo justo, devemos elogiar o ajuste que eles fizeram, porque passado esse começo que eles ficaram perdidos contra o Joe Mixon, a defesa se organizou contra o jogo corrido e os Bengals não conseguiram fazer mais nada no restante da partida, nesse setor, mas é um começo de jogo que, se repetido contra um adversário mais forte, pode colocar a temporada por água abaixo. Isso que você comentou do ajuste que o Steve Belichick, o próprio Bill Belichick e o Gerard Mayo fizeram, foi adicionar um defensive line a mais. O Detroit Wise teve 46 snaps na partida e o Adam Butler teve 30. Então, assim, foi um baita crescimento no número de snaps de ambos jogadores nessa partida, para conseguir conter o Joe Mixon, que até os próprios jogadores dos Patriots comentaram ao longo da semana que era um running back muito subestimado, porque ele tem ótimos números e conseguiu provar isso na partida do último domingo. Só que, como você disse, depois desse ajuste, a gente viu a defesa novamente doutrinar e conseguir impedir tudo que os Bengals tentavam fazer, principalmente de Dalton. Aí entrou a figura, mais uma vez, do nosso queridíssimo Stephon Gilmore. E podem se acostumar, pessoal, que a gente vai falar esse nome muito ao longo da temporada. Ao longo da temporada não, que a gente já vem falando. Ao longo dessa semana, principalmente. Porque na terça-feira, hoje, o dia que a gente está gravando, já saiu post sobre o Gilmore. Vai sair outro ao decorrer da semana do Felipe. E a gente também vai comentar agora no podcast, que é inclusive o nosso título. Tati, Stephon Gilmore deve ser o Defensive Player of the Year da temporada 2019? Pra mim, sem sombra de dúvidas. Até hoje eu tava lendo lá no Twitter que levantaram de novo o questionamento de por que ele não foi o MVP do último Super Bowl. O Stephon Gilmore não cede touchdown desde o último touchdown que ele cedeu foi eu acho que foi na final da AFC no ano passado. Então, desde o Super Bowl, ele tá 0 touchdowns, 7 interceptações e 2 pick six, né? Pra mim é um número grandioso, principalmente pelo começo complicado que ele teve quando chegou nos Patriots. Ele foi muito contestado pela torcida. E desde da final contra os Jaguars, da final da AFC de 2017, ele tem feito jogos, assim, brilhantes. E esse ano, impecável. Eu acho que até seria uma boa para quebrar esse jejum de defensive back, né? Que o último que ganhou foi o Troy Polamalu do Pittsburgh Steelers em 2010. Depois a gente viu só revezamento entre linebackers e defensive ends. Eu tô fechadíssima com o Gilmore, assim, muito, muito feliz por ele estar sendo tão importante na campanha dos Patriots. Eu tô contigo. Pra mim, não tem nenhum outro jogador que chegue perto do Gilmore nessa disputa. A temporada que ele tá fazendo é surreal, e não só em 2019, desde 2018 ele já foi ao Pro Bowler, eleito o melhor cornerback pelo Pro Football Focus. Então, assim, vem acumulando prêmios, vem acumulando troféus. Foi crucial no Super Bowl, não só no Super Bowl do ano passado, mas também na final da AFC contra os Jaguars, quando ele conseguiu aquela espalmada linda, que inclusive é meu wallpaper do celular. Então, assim, é um jogador que vale cada centavo pago. E, pessoal, se Bill Belichick tá dando um caminhão de dinheiro para Gilmore, o tornando o jogador defensivo mais caro da história dos Patriots, não é em vão. Tem alguma coisa. Apesar do seu começo cambaleante, com muita crítica por parte da torcida, ele já mostrou para que veio e não merece mais nenhuma dúvida. E o engraçado é que esse começo difícil que de vez em quando surge, né, quando se fala do Gilmore, se você for analisar, por exemplo, aquele jogo contra o Kansas City Chiefs, né, que a gente perdeu em casa,
no começo da temporada 2017, não foram jogos em que o Gilmore foi batido no mano a mano na cobertura e não conseguiu pegar o wide receiver. Eram erros de comunicação em que ele acreditava que ia ter um safety atrás e parava na rota e o cara ficava sozinho, e eram coisas que você via que seriam corrigidas, né? Que aquilo ali não é porque não faltava técnica por parte dele, né? Era questão de compreensão da defesa e da chamada. Então ele provou isso realmente, que aquilo eram questões de comunicação e de entrosamento, foram resolvidas, e o que eu queria falar sobre o Gilmore é que, assim, pra mim a temporada que eu uso como modelo de cornerback na NFL é a temporada 2009 do Darrelle Reeves, né? Quando eu vou pensar assim, a melhor coisa que eu já vi de um corner na NFL foi aquilo ali. E agora eu posso dizer que eu tenho, faltando 2 jogos, eu tenho 2 temporadas pra mim ser modelo, né? A temporada 2019 de Stephon Gilmore é irretocável. Então, pelo visto, a decisão é unânime aqui no Patriotas, pelo menos de nós 3. Acredito que a do Felipe, a do Rodolfo e a da Lainara, e também do nosso querido Vinícius, não sejam diferentes. Então, pra nós, não estamos sendo clubista não, porque Gilmore tá jogando demais e merece sim. E só pra fechar essa questão da defesa, o quanto futebol americano é feito por detalhes. Você vê assim, um time que estava melhor na partida, que naquele momento era o Bengals, conseguindo ganhar ritmo, correr com a bola, mas você tem ali 2 jogadas que mudam todo o decorrer do jogo. Por isso que esse esporte é tão apaixonante, não é mesmo, Tati? Sim, até eu comentei dessa jogada na minha coluna dessa semana. Se vocês não leram, vão lá ler, por favor. Que os Patriots conseguiram parar uma 3ª para 1 e os Bengals foram tentar converter a 4ª para polegadas. E aí a gente teve um trabalho conjunto, né? Foi Danny Shelton, Elandon Roberts e o Bentley conseguindo parar ali o Joe Mixon. E isso que você falou, Arthur, é muito interessante, assim. É o que a gente chama de momentum, né? Uma jogada muda todo o momentum do jogo. Os Bengals ganhavam por 10-7. E aí a gente conseguiu parar o jogo corrido e o momento virou todos para o New England Patriots. E um momento que não foi tão bom para o New England Patriots, que para dar um exemplo assim também, é quando o Jules sofreu aquele fumble, né, no jogo dos Ravens. O momentum estava todo para o Patriots, depois de perder essa bola, o momento voltou pro Ravens. Então, é bom, né, a gente ver a defesa conseguindo superar um ponto que estava assustador no começo da partida e conseguindo levar isso como chave para vencer no final. Perfeitamente. E só dando uma atualizada na questão dos jogadores que saíram lesionados contra os Bengals, o Shaq Mason não teve nada com ele saiu ali no finzinho da partida, mas tá ok, nem sequer foi listado no Injury Report. Porém, em contrapartida, nosso queridíssimo Jonathan Jones, esse sim parece, não se sabe ainda se vai estar disponível para o jogo contra o Buffalo Bills, até por conta da proximidade da partida. Não vai ser no domingo, como é o habitual, mas sim no sábado às 6h30 da tarde, com transmissão da ESPN, e o Jonathan Jones não treinou nessa terça-feira, e o problema dele é na virilha. Então é isso, excelentíssimos. Mais um podcast Patriotas, vencemos o Cincinnati Bengals, reencontramos o caminho das vitórias após 2 derrotas consecutivas, e agora we are on to Buffalo. Nessa semana, lembrando ainda que teremos o Preview Patriotas, vamos tentar gravar um pouquinho mais cedo, para não sair ali no finzinho da noite da quinta-feira, porque o jogo, como eu acabei de dizer, é no sábado, só que não é nada garantido. Vamos ver nossa disponibilidade, a nossa agenda, para tentar trazer o melhor conteúdo para vocês. Então é isso. Muito obrigado, Sidney. Valeu, galera. Arthur, Tatiana, galera que escuta o podcast Patriotas. Até a próxima. E muito obrigado, senhora Tati. Muito obrigada, gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. And we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots.
and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and